pelo, pelo WhatsApp. Mas mando para quem? Manda para mim que eu mando para ele. Ele vai entrar como ouvinte, tá? E aí eu puxo ele para... Vou colocar no ar, tá? Vamos só desligar as câmeras. Espera aí. E eu puxo ele quando ele aparecer lá, tá? Tá bom. Vamos desligar as câmeras que eu vou colocar uma tela, vai ficar uma musiquinha tocando até o pessoal se achar. É só Bom? colocar interromper vídeo, Isso. né? Isso, e no mudo. E aí eu já coloco no ar ali, tá bom? Vamos lá. Wagner, eu vou te colocar também, tirar o seu vídeo, tá bom? Isso.
Oi, boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo, tanto pelo Zoom quanto pelo Face do museu. Vocês podem fazer perguntas aqui na caixinha de perguntas do Zoom ou lá ao vivo no Facebook do museu. E aí depois, no final, a gente vai abrir um espaço aqui para as perguntas. E, enfim, gostaria também, claro, primeiramente agradecer aos nossos participantes desse evento, a Nádia, o Edson, a Tatiane e o Enzo também, junto comigo pelo museu. E, bom, agradecer que vocês estão aqui, acho que vai ser um evento super interessante e todo mundo que quiser participar, mandem perguntas. Queria passar a palavra para o Enzo, que vai começar então com a nossa primeira pergunta do debate. E, na verdade, antes das perguntas, em vez de eu apresentar vocês, gostaria que cada um brevemente se apresentasse um pouquinho, como a gente vai fazer um bate-papo aqui. Acho que a gente pode começar pela Nádia, então. Boa noite a todos, a todas. Eu sou Nádia Opalinski, sou curitibana, sou uma mulher, uma pessoa cheia de histórias, sou feita de muita história, de muitas vozes que me constituíram. Primeiramente, né, dos meus pais, da minha família, né? Eu sou a única mulher de 4 filhos, isso também diz muita coisa. Sou casada com Marcos há 33 anos, temos 2 filhos, também casados, e estou na fase mais doce, que é a avó. Eu sou avó do Henrique e da Giovana, sou pedagoga, professora, contadora de histórias, sou idealizadora da Leconto Assessoria, que promove experiências literárias aqui em Curitiba e agora, né, nesse momento, sem fronteiras, porque a grande estrada do Wi-Fi nos possibilita, né, esse acesso a qualquer lugar. E é isso, e a minha paixão é a educação infantil, é a educação, os processos criativos, a infância e toda a beleza que ela nos traz, o encantamento. Então é isso. Uma boa noite, muito honrada pelo convite, né? Muito feliz por estar aqui com vocês. Eu vou passar então a palavra para o Edson agora, se ele quiser falar um pouquinho. Boa noite, queridos. Tudo bem? Então, meu nome é Edson Pavoni, eu sou artista e a minha paixão, a minha pesquisa é entender quais são as coisas que fazem a gente se conectar e as coisas que fazem a gente se desconectar. Eu também sou um dos criadores do Memorial Inumeráveis, que está contando a história de cada uma das pessoas que morreu e vem falecendo por causa da Covid no Brasil. Obrigada, Edson. Tatiane, quiser falar um pouquinho? Boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Uma grande honra também. Eu agradeço muito o convite da Gabriela e quero dar parabéns ao Enzo e à Gabriela por essa iniciativa. É tão importante para a gente ter espaço, né? Cada vez mais espaço para falar sobre leitura, narrativas, histórias, literatura e tudo isso que move a nossa vida, né? Que são as narrativas da nossa própria vida e das histórias que estão ao nosso entorno. E isso é uma das minhas paixões, poder possibilitar também espaços para que as narrativas tenham voz, né? Porque histórias tem muitas, mas nem sempre nós estamos preparados para ouvir essas vozes, estamos com os ouvidos atentos para ouvir. Então, falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu sou formada em Letras Português, tenho mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná, me dedico já há muitos anos a projetos de incentivo à leitura, incentivo à literatura, à cultura em geral, né, às artes visuais, mas principalmente as artes que envolvem a palavra.
e trabalhei também algum tempo como contadora de histórias. Hoje eu digo que sou uma mediadora de leitura, que nós temos contadoras maravilhosas, a Nádia, parabéns, adoro o trabalho dela, acompanho. Então eu gosto de estar nesse lugar de mediar as leituras, de proporcionar cada vez mais leituras e de várias formas. Eu também concluí pedagogia recentemente, então, o universo da educação me fascina muito. Eu quis entender um pouco mais desse universo, por isso fui estudar pedagogia para que eu possa trabalhar também com formação. Eu dou cursos de mediação de leitura, trabalho com bibliotecárias, professoras. Então, cada vez mais a gente busca ferramentas, né, para conseguir levar o trabalho adiante. É isso. Obrigada, Tatiane. Gente, é isso, muito bem-vindos. Vamos então começar esse nosso bate-papo. Eu e o Enzo, em nome do Departamento de Mediação do Museu, agradecemos muito a presença de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que vocês falaram. A importância da gente estar aqui contando histórias, falar das narrativas, da individualização dessas histórias. E então, vou passar a palavra para o Enzo para ele começar esse nosso debate. Boa tarde, pessoal. Obrigado a todos e todas por estarem aqui com a gente. Como a Gabriela já falou, a gente está muito feliz de que esse projeto está caminhando e podendo acontecer. A gente sabe a importância, né, que é de trazer as histórias para os nossos relatos do dia a dia e aproximar a história, né, o que acontece na nossa vida, mais para perto da gente produzir algo mais empático e que faça mais sentido com as coisas que estão acontecendo na nossa volta. A gente vê esse país está passando por um período extremamente complicado e números não trazem essa alegria, não trazem essa empatia. O que traz essa conexão são por meio das histórias, dos relatos. Então, para a gente começar agora o nosso debate, eu queria que cada um falasse um pouquinho qual é a relação que cada um de nós aqui presente tem com o tema das histórias. Né, um pouquinho sobre como você se relaciona com esse tema, qual a sua trajetória pessoal relacionada com isso. Eu sei que, obviamente, cada um já apresentou um pouquinho do seu trabalho, mas eu gostaria que as pessoas aqui, os participantes, pudessem, né, aprender essas histórias tão maravilhosas que vocês têm para contar para a gente. Então, não sei quem começa, talvez podemos seguir na mesma ordem que antes. Então, se a Nádia puder começar. Eu sempre gostei de ouvir histórias, mais do que ler ainda. Eu gostava de escutar os discos, né, aqueles discos pequenininhos, eu tinha minha vitrola e sempre gostei de ouvir histórias, né? Sempre gostei também de teatro, de dramatização, né? Sempre envolvida com isso. Também sempre envolvida na minha comunidade de fé, né? Que aqui até ali, ó, o quadro que eu pintei do Largo da Ordem, sabe? Aquele, quem é de Curitiba vai saber, né? Então, desde pequena, sempre ouvindo, né, os textos sagrados, eu amava, né, ouvir, e depois logo comecei a contá-los, porque sempre envolvida com as crianças, também fui crescendo, e esse universo das histórias, dessas histórias de origem, né, porque os textos sagrados, eles falam dessa origem, né? Então, sempre motivada, né? Mas a minha paixão pela literatura, e particularmente pela literatura infantil, foi quando meus filhos eram pequenos, e eu fiz um curso, o adicional de pré-escola. E nós tivemos uma disciplina de literatura infantil, e ali começou a minha grande paixão. Como que a literatura infantil traz tanta potência, tanta profundidade, tantas metáforas. Assim, eu chegava a chorar, lendo, eu falei, gente, eu perguntava para minha filha, você está entendendo? Assim, ela falou, mãe, por que você está chorando? Porque era um negócio, como que pode um escritor, ele entrar tão profundo ali naquela narrativa que é
para criança. Então, assim, em 1995 começou essa paixão e eu comecei a consumir mesmo, né? Ir à biblioteca, os nossos passeios, e a minha filha também amava, e a gente passava tarde na livraria, aquelas livrarias, né, que foram melhorando com café, né? Então, assim, começou aí, daí comecei a me envolver, sempre professora, também sempre usei a literatura, sempre contando histórias, e daí fui me reinventando, fui me construindo e me desconstruindo nessa área das narrativas, né, da palavra. Fiz um trajeto ascendente, depois me desconstruindo de tudo que eu, né, tinha aprendido, vendo que a potência está na palavra, na oralidade, né, nesse texto vivo, né, que é as nossas vidas. Então, é isso. Que legal, Nádia. Na verdade, eu estou sentindo que eu vou aprender muito aqui nessa live hoje sobre contar histórias, porque eu acho que a minha experiência com as histórias, ela vem de um lugar talvez muito mais sombrio, assim. Quando eu era criança, meu pai morreu quando eu era muito pequeno e eu nunca soube a história de por que ele tinha morrido, como que foi. Cada tio falava uma coisa diferente, tal. Dava para ver que ou eles não queriam me dizer, ou assim, eles não sabiam exatamente, mas o que eu entendi, o que eu percebi depois de muito tempo é que eu estava sempre em procura daquela história, de resolver aquela história. E isso está bem na origem assim do Memorial Inumeráveis, que tem contado as histórias, né, já mais de um ano contando as histórias das pessoas que a gente perde vítima do coronavírus. De alguma maneira, eu sinto que agora o Inumeráveis contar essas histórias é para aquelas pessoas, né, para todas essas famílias, esse ritual que eu não tive quando era mais jovem. E, de alguma maneira, a completude dessas histórias completa a minha. Então, tem uma conexão, acho, entre esses arquétipos, assim, de como que a gente define o que aconteceu ali, né? Porque quando a gente está contando a história, e no Inumeráveis a gente faz isso, a gente escolhe, né? Escolhe um ponto de vista. A vida é cheia de nuances, cheia de imprevistos, cheia de tensões, e nas histórias a gente organiza isso. E eu acho que contar as histórias, né, é também um jeito de organizar a nossa vida, contar a nossa vida. E por isso que eu acredito que é tão importante para as pessoas que perderam alguém, que elas contem essa história, para de alguma maneira organizar aquilo internamente. Que bacana, Edson. Eu gostei muito disso que você disse, de a gente buscar as nossas histórias, né? Eu estou sempre em busca dessa história das minhas origens desde criança. E na minha família era um tabu falar isso, perguntar, mas de onde os nossos avós vieram? De onde nossos bisavós vieram? Era como se eles quisessem apagar essa história, talvez pela forma como vieram, né? Família de imigrantes, da parte do meu pai, imigrantes italianos, da parte da minha avó materna, portugueses, e em algum lugar um espanhol misturado por aí, mais algum indígena, mas a gente eu tinha e tenho ainda uma necessidade de saber essas histórias. Então, o que eu não conseguia saber, eu inventava. Então, desde pequena, não é mentia, é inventava, que é diferente. Então, eu já era uma contadora de histórias desde pequena. Eu não me conformava em não saber as lacunas, porque cada pessoa sabia um pedaço da história e o pedaço que ninguém sabia. Como que faz, não é? Então, até hoje eu estou em busca disso. Recentemente eu descobri até uma documentação, fiquei super feliz achando que era a minha bisavó. E consegui certidão de nascimento e tudo da Itália. E descobri
uma semana depois que não era ela, era a irmã dela, que tinha o mesmo nome dela, nasceu antes, mas morreu muito nova, que naquela época também era muito comum, as crianças morriam cedo, né? E aí eles deram o mesmo nome para minha bisavó, que já nasceu no Brasil. Então agora eu estou em busca de outra história. Quando eu penso que eu descobri, começa outra história. E é assim. Então, as histórias das outras pessoas também. E quando eu trabalho com as crianças ou com as professoras e as bibliotecárias, eu sempre peço para que elas falem sobre essas origens. Ah, você sabe a origem do seu nome? Você sabe por que seus pais te deram esse nome? Muitas não sabem. Então, eu falo, converse com seus pais, com seus avós. Então, eu sempre tento trazer, antes de chegar na história do livro ou numa história de tradição oral, que eu gosto muito de trabalhar com contos também, eu sempre faço essa pergunta mais pessoal, né, para as pessoas, tanto para criança, adolescente, e adolescente é um público que gosta dessas perguntas. A gente pensa que eles não querem, mas eles querem. Eles ficam num lugar assim que ele não é criança, mas ele não é adulto. Então tem muitas coisas que as pessoas acham, não, o adolescente não vai gostar, e não falam com ele sobre muitas coisas. Então eu tô nesse momento agora, eu diria para vocês, que mais fascinada com esse mundo da adolescência, se é que é possível ficar mais fascinada do que o mundo da infância, mas é um universo que eu estou descobrindo. E as pessoas gostam de contar as suas histórias. E cada vez mais eu descubro que a gente não sabe. E então, sempre que você dá uma possibilidade para que as pessoas se mostrem, né, que se abram, a gente descobre muito sobre nós mesmos e sobre o outro. Ó, não sei contar a minha história, mas eu tô imaginando que até o fim dessa live vai estar resolvido o meu problema, certo? Ótimo. Que bom, que coisa legal. Eu acho que eu nem respondi a pergunta do Enzo, mas tudo bem. Não tem problema. Tudo que está tendo aqui já é fruto de lição, já é algo que agrega e com isso a gente já fica muito feliz. Só esse momento aqui de compartilhamento de ideias, né, dessa troca de histórias, já enriquece muito. Acho que respondeu, sim, super, tá? Acho que vou falar um pouquinho, assim, do museu, falando da perspectiva do museu, o que é tão importante para a gente falar desse lado das histórias, né? A proposta do museu, ela surge como uma proposta um pouco diferente de alguns outros museus do Holocausto e se aproximando de algumas outras instituições, inclusive que a gente tem como parceiras, de realmente contar essa história falando de milhares de histórias, porque a gente não está falando de uma história, a gente está falando de milhares de histórias extremamente diferentes, cada um com a sua família, com a sua perda, com a sua história de resistência, de resiliência, e a gente entende que contar a história do Holocausto é contar todas essas milhares de histórias, a gente falar de Shoah é falar dessas narrativas. Então, a gente, para quem conhece o museu e dá saudade, né, de fazer a nossa visita ao vivo, a gente já está fechado em tempo indeterminado, né, desde o começo da pandemia, mas a gente sempre procura contar mesmo várias histórias, muitas vezes de pessoas que vieram aqui para o Paraná, que construíram sua família na nossa comunidade, ou vieram para o Brasil, ou que de alguma maneira a gente tem uma conexão, ou realmente histórias que a gente vai cada vez mais enriquecendo de descobrir essas histórias e encontrar conexões entre elas. Então, acho que por isso que é tão rico, tão importante a gente contar histórias e individualizar esses relatos. A gente costuma bastante também falar na nossa visita que, enquanto a gente está lidando com números, a gente acaba, às vezes, saindo do universo daquilo que é palpável, daquilo que é compreensível. Então, a gente consegue ter um universo muito maior quando a gente conta as histórias, entender com muito mais complexidade o que foi a Shoah, enfim, tudo que acontece à nossa volta, tudo que está acontecendo hoje em dia, a gente consegue uma complexidade muito maior contando histórias, né? E no museu a gente utiliza vários recursos para fazer isso. Um deles é os nossos cartões de visita,
que inclusive agora quando a gente voltar no museu, talvez a gente tenha mais histórias, mais cartões para contar, que é muito legal. Quem conhece o museu sabe, a gente vai passeando, né, andando pelo museu, andando pela visita e vai folhando aquele cartão, descobrindo mais da história daquela pessoa. A Nádia a Nádia mostrou na reunião para a gente conversar, ela não tem uma, ela tem quase todos os cartões do museu. E é um recurso que é muito legal, atrai bastante as pessoas, acho que causa uma empatia maior quando a gente se identifica com uma história de uma pessoa que é um jovem, assim como a gente, ou tem uma mãe, tem um filho, assim como a gente. E a gente também tem vários objetos espalhados pelo museu que também contam uma história. Uma boneca, um violino, um jogo, um passaporte, diversas coisas que também contam histórias. Acho que é um pouquinho isso, vou voltar a palavra para o Enzo. Obrigado, Gabriela. Acho que, aproveitando um pouco que a Gabriela contou, né, como que a gente faz no museu, que é contar os relatos, não só a partir de objetos, imagens e sons, mas também com essa ferramenta que a gente usa, por exemplo, dos cartões de visita, que são tipo passaportezinhos que vão contando a história da pessoa ao longo da Shoah, né, não só em um momento específico. Queria perguntar para vocês, né, para os nossos participantes aqui, que ferramentas vocês utilizam quando vocês vão contar uma história? Que ferramentas vocês fazem? Pode ser desde questões manuais ou até como vocês lidam com aquela história, como vocês vão passar ela para as pessoas. Eu vou começar. Eu só queria comentar que eu já fui visitar o museu acho que umas 5 vezes, se não foi mais. Mas a primeira, né, foi quando eu dava aula no Israelita e daí fizeram uma visita só com a equipe de professores. Gente, eu assim tinha uma ideia completamente diferente, mas quando o Carlos, né, contou a primeira história, gente, eu fiquei assim em choque. Aquilo me abraçou de um jeito, assim, é como se o filme, né, e depois ele faz uma revelação no final que eu não vou dar spoiler, assim que esses cartões são uma das coisas mais preciosas que eu já vivenciei na minha vida, né? Porque assim, eu nunca tinha pensado em cada um com a sua história. E naquele dia foi algo poderoso, né? Rolou aquela afinidade, empatia. Eu vi aquela pessoa como eu, e se eu, né? E se eu estivesse passando? Então, assim, foi uma coisa muito linda, muito louca, né? E uma coisa que eu gostaria de falar, e daí já respondo a sua pergunta, por isso que eu separei aqui vários livros que falam de morte, porque as histórias são estruturas de referência. E se a gente não tem aquela estrutura de referência, a gente vai buscando, né? Essa busca do Edson, essa busca da Tatiane, né? Por isso que eu conto para as crianças, as pessoas ficam chocadas. Você vai contar essa história? Vou contar, né? E como é que eu conto essa história? Qual é o meu critério? Por exemplo, essa história aqui, que inclusive eu regravei hoje, que é uma das histórias que eu mais conto, que é O Coração e a Garrafa, do Oliver Jeffers. Inclusive, ganhei da Marina, da escola Feldman. Marina Feldman. E ela me falou, Nath, você gosta tanto de ler para os teus alunos? Lê esse daqui. Gente, quando eu li, para mim primeiro, né, sempre, quando eu li, assim, fala da perda do avô da menina. Sabe aquela coisa assim, tirar o meu chão? E assim, até eu me recuperar, porque assim, eu me entrego na leitura, eu vivo aquilo, eu sinto. E qual é a história que eu conto? É essa história que me atravessa. Essa história que fala, meu Deus, por que ela colocou o coração na garrafa? Né? Como que ela vai fazer? E daí você lembra de cada momento da tua vida que você colocou o teu coração na garrafa e que você pôde tirar de lá de dentro o teu coração,
né? E eu contei para os meus alunos que tinham 3 anos, aí do israelita. As crianças, umas assim, né? Mas as crianças ficaram assim, e uma até verbalizou, porque assim, eles não falam. Ele morreu? Eles não falam. Ele fala assim, o que aconteceu com ele? Eles sabem o que aconteceu, mas é aquela coisa, é aquele medo, é aquele tabu, é aquela, sabe, a coisa que não pode ser dita, não sei por quê, que a gente tem essa cultura do que não pode ser dito, do que tem que ser escondido, do que, entendeu? Então, crianças de 3 anos entenderam uma história dessa. Gente, O Coração e a Garrafa é uma história densa, mas é literatura infantil. Então, eu conto essas histórias que me geram essa estrutura de referência textual da minha própria vida, né? Por exemplo, Caixa de Jéssica, esse também que fala de morte, que é lindo, lindo, que ele é uma fábula, né? A Árvore das Lembranças, quando a raposa ela parte e daí eles fazem um memorial para essa raposa, né? Então, em primeira instância, eu conto a história que me encanta, que tem a ver comigo, né? Que eu acredito que tem a ver comigo, tem a ver com os outros também, porque é aquele fio de história que é o poder mítico da palavra, é aquelas histórias dentro da grande história, né, da humanidade. Perda, medo, conquista, desafio, coragem. Isso faz parte de todos nós, né? Então, se bateu para mim, vai bater para outro também, né? Então, é isso. E daí, contar de várias formas, acho que vai ter outro, né, momento, assim, porque, assim, eu tenho várias pessoas que eu me inspiro. Contar só de boca, né, como o Mal Batarran fala, que a simples narrativa, é aquela narrativa orgânica que você fala usando tua expressão, tua voz, teu gesto, né? Ou com Bia Bedran, que é cantando e encantando e contando e objetos, né? Regina Machado, que fala do presente, que você contar a história é um presente, Cleo Busato, maravilhosa, né? Então, e tantos outros, né? Kiara Terra, né, que usa umas parafernálias lá, mas contar com objeto, contar sem objeto, contar com lenço, né? Eu ouvi Cleo Busato contando os 7 corvos dos irmãos Grimm, foi uma das histórias que mais me impactou, né? Essa também, a menina que vai atrás dos seus irmãos e dá até o seu dedinho para moer, para vê-los de novo, né, para encontrá-los, e tudo com lenço. Aquele lenço virou tudo. Virou criança, virou jarra, virou água, virou mesa, virou vento. Então, contar existe várias formas, mas o que dá alma para a história é aquilo que tocou a tua alma. Aquilo que tem vida, que ecoou vida em você, é aquilo, porque é aquele processo, vida, morte, vida, né? A vida, você passar pela morte emocional, morte relacional, e daí você ressurgir de novo, né? E a história, a narrativa, ela tem essa potência, né? Essa estrutura de referência, tanto para quem conta quanto para quem ouve. Nossa, a gente se deixar falando. Vou aproveitar o gancho que você falou de histórias sobre a morte. É um tema que me fascina muito também. Mas eu tento trazer esse tema por meio de algo menos denso. Até porque tem pessoas maravilhosas que já trazem esse olhar, né? Como você e tantas outras que a gente conhece, a própria Kiara Terra que você citou. Então, tem algumas obras que falam da narrativa da morte de forma mais leve, como o Ricardo Azevedo, que tem o livro Contos de Enganar a Morte, sim, e o Hernani Só. Ricardo Azevedo é um autor de São Paulo, e o Hernani Só do Rio Grande do Sul. O Hernani tem uma obra que se chama Contos de Morte Morrida, e é bem parecido com os Contos de Enganar a Morte, porque são contos populares que tem
essa negociação com a morte. Tem sempre alguém que vai ser levado, mas que não quer ir. Porque se a gente soubesse o dia que isso iria acontecer, a gente ia tentar não ir ou ter uma conversa com a morte. Então, esses contos, eles são profundos também, eles têm uma profundidade, porque eles tocam no tema, só que eles abordam o tema de uma forma que gera até um humor. Não, alguns um humor mais assim pesado, mas a maioria deles é humor mesmo de tradição oral, né? De contos, de causos, e esses autores dão a versão deles. Muitos desses contos são folclóricos, né? Conhecidos pelos nossos avós, bisavós, aquelas histórias que eram contadas na beira da fogueira e que dava aquele medinho na barriga, assim, né? Que a criança ia dormir com medo, achando que a morte estava vindo com a foice, assim, já para levar a gente. Mas não é esse medo que eu quero passar quando escolho essas histórias, não é isso. É para a gente refletir, né? Por que não falar da morte? Por que a gente está sempre fugindo disso? E crianças principalmente, né? Porque eu acredito que se a gente vivencia uma temática na literatura, de certa forma a gente se prepara para o mundo real. É como se por meio da literatura, por meio das histórias dos outros, do que você vê acontecendo com o outro, você cria uma empatia por aquele tema e desenvolve uma certa empatia pelo tema também, pelas pessoas que passaram por isso, mas pelos temas, e parece que aquele assunto não fica mais tão difícil de ser falado e de ser tocado. E esses contos, nessa forma, eles geram muito riso, principalmente nas crianças e nos adolescentes. Por mais que elas tenham aquele medinho, são contos engraçados, né? E muitas vezes alguns deles conseguem negociar. Então, tem histórias da morte com o ferreiro, da morte com o pescador, da morte com... essa do ferreiro, essa é muito boa, porque a morte, ela passa por um período muito difícil de guerras e ela teve que levar muita gente. E eu tenho escolhido essa história agora para conversar sobre esse momento que a gente está vivendo, que tantas pessoas estão sendo levadas, né? Que muitas não eram a hora, outras eram, a gente não sabe, mas a gente está ouvindo falar de morte todos os dias. Então, por que falar disso numa história? Porque isso está doendo. E eu queria que a gente pudesse falar isso e colocar para fora essa dor. E eu escolhi essa história do ferreiro que teve que ajudar a morte a arrumar a foice, porque ela não dava mais conta de levar tantas pessoas. E os adolescentes gostaram muito, e tinha uma menina, isso foi muito difícil assim para mim no começo, porque essa menina da turma dos adolescentes, ela estava num velório na hora da história. Como isso não... as aulas são online, as aulas do Estado são pelo Meet, e a menina estava com a câmera fechada, a professora pediu para que os alunos abrissem a câmera, e ela falou que não podia, porque tinha falecido um parente, e ela estava no velório, ela não podia abrir a câmera. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu escolhi essa história de morte. Mas no final a menina me agradeceu, eu fiquei bem emocionada, porque ela precisava falar sobre aquilo. Foi essas coincidências da vida, né? Então, o meu elemento preferido é o livro. Eu gosto muito de contar histórias também de cabeça e com a força da palavra, da narrativa, sem muitos objetos, mas eu gosto de trazer o livro, de ler trechos da história, de fazer com que as pessoas toquem no livro depois, quando podia, né, passar o livro nas mãos. Agora eu mostro os livros na tela, e eu acho que é importante essa conexão com o objeto livro. E eu gosto muito também, quando dou os cursos, de pedir antes do curso que a pessoa leve um objeto que tem algum significado para ela. Pode ser um anel, um lenço, um brinco, um colar, um tecido, um caderno. Elas não sabem por quê, mas eu sempre peço para que elas levem um objeto. E aí depois a gente vai criar essas histórias, elas vão criar, as pessoas vão criar as histórias para os seus objetos. Elas não imaginam, né, que vão ter que trabalhar com isso.
Mas isso ajuda muito, porque às vezes é difícil você partir do zero para criar uma história. E quando você tem o objeto, o elemento ajuda para criar uma ambientação. Mas é isso, a gente pode contar de várias formas. Interessante. Porque, ao mesmo tempo que vocês estão falando dessas histórias, né, histórias que levantam o nosso entendimento sobre a morte, eu e daí um grupo de pessoas bem grande, assim, que são os voluntários inumeráveis, chegaram já a mais de 200 pessoas, a gente está escrevendo muitas histórias, né? Porque, assim, agora com uma vontade de convidar vocês duas para a live do Inumeráveis, a gente conta as histórias, a gente lê as histórias que foram escritas. E adorar ver vocês entregando as histórias, mas quais as ferramentas, né, para escrever uma história? A primeira que eu acho, eu queria ouvir vocês também sobre isso, eu gosto muito de histórias que têm textura, assim, né? Sei lá, às vezes eu falo assim, esse é um homem muito prestativo, eu falo, não, ele tinha um Fusca bege que ele usava para buscar os filhos e os netos na escola todos os dias, sabe? Essas imagens, assim, essas texturas. E daí quando eu entrevisto uma pessoa, né, ou um voluntário entrevista uma pessoa, um familiar que perdeu alguém, em geral a gente está procurando esse tipo de coisa, assim, as coisas que faziam daquela pessoa ser uma pessoa muito única. E com o tempo, né, contando aí alguns milhares de histórias, infelizmente, a gente foi entendendo assim, o que toca no coração. E daí eu queria falar de uma coisa que a Gabriela falou, né, que assim, quando você vai no Museu do Holocausto, quando você pensa no Holocausto, quando você ouve um livro do Holocausto, você assim, o que tem é uma certa dimensão, você sente uma dimensão. Foram tantos milhões de pessoas, foram tantos anos, mas é que é na história, e essas coisas, elas são importantes para a gente, certo? Para a ciência, elas são importantes para a gente decidir várias questões importantes na política, na geopolítica, mas essas coisas, essas grandes generalizações, esses números gigantes, eles não conseguem atravessar nossos corações, né? A gente, 100 pessoas, meu Deus, que triste, daí 200 pessoas, meu Deus, que triste, é meio igual, né? Mas assim, foram 100 pessoas a mais. Daí, se eu pegasse só uma dessas histórias, só com uma dessas histórias eu consigo atravessar os corações num lugar onde os números não conseguem alcançar. Gostei do que a Nádia falou, né? Que assim, que histórias que eu conto, as histórias que me atravessam. E no final, essas histórias que ficam, né? São as que conseguem atravessar a gente. E daí eu acredito que essas que conseguem atravessar a gente, normalmente elas são feitas dessas coisas únicas, assim, dessas texturas, dessas verdades. Queria também ouvir você do ponto de vista de quem lê histórias, né? Porque assim, eu estou do ponto de vista de quem escreve um monte de histórias. Queria muito ouvir vocês do ponto de vista de quem lê histórias para os outros, assim. Quais são as coisas que, por exemplo, a gente pode fazer e que vocês já fazem para fazer com que as histórias atravessem mais no coração dos seres humanos? Nossa, que pergunta difícil, Edson, mas eu acho que tem que ter essa verdade, a verdade da pessoa, tem que trazer essa humanidade que ela tinha, tem que fazer a gente se identificar com aquela pessoa, com aquela história, né? Tem que atravessar a gente, como a Nádia disse, tem que fazer a gente se colocar no lugar daquela pessoa, sentir aquela dor, sentir aquela alegria, sentir aquilo até você não poder mais sentir. Tem que te preencher. Eu acho que isso é importante. Então, muito obrigada por essa pergunta, porque era uma coisa que eu queria falar e você perguntando veio na minha mente. Eu tive, como eu falei, eu estou fazendo um processo de desconstrução de narrativa e olhar, fazer esse mergulho para dentro de mim, para garimpar as histórias, as minhas histórias. E eu escrevi, fiz uma pesquisa. Primeiro eu fiz um curso, Mulheres Criam, Mulheres Narram, porque eu queria saber essa tecidura de mulheres. Eu sou a Nádia hoje, mas quem me teceu foram vários fios.
E eu tive o privilégio de morar cercada das mulheres da minha família. São 2 prédios com 8 apartamentos de tias-avós. E eu, fazendo esse trabalho, eu fui escrevendo o que eu aprendi com cada uma. E depois, quando eu terminei de escrever o texto, que não foi assim do dia para a noite, eu falei, meu Deus, eu sou um pouquinho de cada tia, eu sou um pouquinho da minha mãe, eu sou um pouquinho da minha sogra, eu sou um pouquinho... E daí eu fui... E como eu não tive irmã, então, assim, as mulheres... sempre eu tive essa conexão forte com as mulheres, sabe? Porque as mulheres da minha família são mulheres fortes, né? Mulheres teimosas, tinhosas, né? Que vão... Então, assim, eu falei, meu Deus, eu sou essa mulher porque eu sou única, mas tiveram outros tecidos que me fizeram, né? E quando eu terminei de fazer o texto, gente, pasmem, a minha última tia-avó, a última das moicanas, e daí eu coloquei esse o nome do texto, a última das moicanas, e eu fiquei, ó, chego a arrepiar, porque eu tinha algo para falar dela. Quem era essa mulher de 96 anos que venceu tanta coisa, Marta, o nome dela, quem ela foi para mim, na minha vida. E eu tinha o que falar. Eu tinha essa verdade que você falou, Tatiane, eu tinha esse caminho de história, olhando para a minha história, que era uma mulher extremamente caprichosa, com bom gosto, refinada, mas que ao mesmo tempo, assim, uma mulher, além de cuidar da família, né, cuidava dela. Como eu coloquei, eu nunca vi uma pia tão bem enxuta. Gente, eu achava que ela nunca fazia comida, e ela sempre fazia, mas tudo estava sempre tão lindo, tão organizado, esteticamente, tudo. Então, assim, falar dela foi falar também de mim, né? Então, é esse caminho da história, esse caminho que fala que ela não é sozinha, né? Tem personagens aí, tem um lugar, tem pessoas, tem cores, tem um tempo, né? Tem conflitos, tem enfrentamentos, tem vitórias, tem perdas. Então, essa história robusta, né? Com suas pessoas, com seus conflitos, isso que torna uma história potente, né? Então é isso, e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque é uma coisa que, inclusive, me veio uma pintura e eu pedi para fazer essa pintura. Eu pinto, olha aí, ó, mas eu não podia fazer essa pintura, eu queria que outra pessoa fizesse, e a pessoa fez para mim, até está no meu Instagram, as mulheres que me teceram, né? Assim, aquela gratidão por essas mulheres maravilhosas. Então, isso que faz, não sei se eu respondi tua pergunta, Edson. Eu falo demais, tá? Muito legal mesmo esses questionamentos, né? Como que a gente pode trazer essas questões. Como a gente conversou agora há pouco, muitas vezes a gente tem que falar sobre os temas, muitas vezes os temas das nossas histórias são temas difíceis, temas pesados, né? Relacionados à morte, ao luto, ao sofrimento, mas ainda assim são temas muito importantes, não só para a gente criar essa empatia e evitar que coisas assim aconteçam novamente, mas também para a gente criar essa relação e crescer melhor como pessoas, né? Acontece muitas vezes que a gente prefere apagar, não falar dessas questões, por ser questões dolorosas, e talvez que esse problema do apagamento é que a gente não vive o luto, a história do que está acontecendo, né? A gente precisa que a história seja recontada. Por quê? Porque só com isso a gente pode aprender, né? Então, a próxima pergunta é relacionada muito a esse tema, né? Como que a gente pode, como que as histórias podem nos ajudar a compreender esse processo, a assimilar esses assuntos mais difíceis em relação ao luto, em relação à perda, ao sofrimento? Quem comenta?
Acho que o Edson, se quiser falar um pouquinho, tinha uma questão bem interessante daquilo que você falou, eu achei assim, bem legal, sobre a questão da gente viver o luto e viver o luto por meio da história, da narrativa e o trabalho que vocês fazem. Aproveito aqui para parabenizar, que é uma coisa incrível e extremamente necessária nesse momento, falar disso, dar rosto, dar o nome. E talvez se você quiser começar a falar um pouquinho, as Claro, meninas também. perfeito. Na verdade, parabenizar. Tem várias pessoas para parabenizar. É uma organização já bastante grande, assim. Tem muitos voluntários, pessoas que têm colaborado para contar essas histórias. Tentando ir ali no foco assim da pergunta sobre esse momento, né? Esse momento é um momento de muita desconexão, né? Eu sou um artista que estudo conexão, mas é um momento de muita desconexão. A gente está vivendo várias crises de desconexão. Por exemplo, a crise do toque. Antes era mais normal, sim. Talvez a ferida social mais profunda que a gente ainda vai ter daqui a muitos anos é assim, a gente desacostumou no último ano a tocar as pessoas. E vai ser difícil reacostumar, vai ser difícil relembrar como que é e confiar de novo, enfim. Mas a gente está vivendo várias crises de desconexão. E uma dessas crises de desconexão tem a ver com o que a gente tem de informação, certo? Assim, todos os dias a gente acorda e daí a gente acorda e daí olha lá, sei lá, o jornal, as notícias, e fala assim, nas últimas 24 horas, vou falar da época lá do começo da pandemia, morreram 160 pessoas. Daí você fica, uau, morreram 160 pessoas. Muita gente. Daí você fica chateado, você fica triste, conversa com alguém. Aí no outro dia, depois de 24 horas, é um novo número, certo? 175. Aí você fica chateado, daí você fala com alguém, daí, aí depois, no terceiro dia o número só aumenta, daí você fala que aumentou. No quinto dia, no 10º dia, virou só uma informação, né? Uma coisa que já faz parte do tecido da sua vida. Assim, todos os dias você vai acordar e vai ter um número novo. E esse número não significa nada, né? Porque a gente desconectou dele, certo? Quando cai um avião e morrem 200 pessoas, assim, a gente sente uma conexão muito profunda. Podia estar naquele avião, podia ter sido. Mas o que acontece é que nessas catástrofes maiores, né, o Holocausto é uma delas, mas aqui o que a gente está vivendo agora, ela é uma situação de profunda desconexão. A gente está o tempo inteiro lembrando de que assim, se eu parar agora no tempo que eu falei, morreram 200 pessoas, morreram 300 pessoas de Covid durante esse tempo que a gente está conversando. E a gente se desconectou desse número. E isso eu acho que faz parte da nossa sobrevivência e tal. Mas quando a gente se desconecta, né, e daí a gente consegue sobreviver, fazer nossas coisas, a gente também perde um pedaço de humanidade. E esse balanço é um balanço duro e cada um tem um balanço diferente. Daí você pergunta para a pessoa na pandemia, ela vai dizer: não, tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem como poderia estar. Entendeu? Assim, nessa situação, é o melhor que pode ser. E eu queria, assim, falar rapidamente assim, do jeito que apareceu a primeira história no Inumeráveis. Talvez é uma história que vale a pena ser contada aqui e vai responder essa questão. Então, assim, né, a gente decidiu que a gente ia fazer isso, que a gente ia se conectar com isso, que a gente não queria só ouvir esses números, que a gente queria contar as histórias. Estava eu, Rogério Oliveira, numa ligação, um amigo meu, e a gente decidiu, vamos fazer isso, vamos contar essas histórias. Antes de ter site, de ter nome, de ter qualquer coisa, eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar alguém que perdeu alguém e entender se isso funciona mesmo. Se contar a história não vai ser tão dolorido, não vai ser tão triste, não vai ser tão destruidor, que na verdade a gente vai estar fazendo mais mal do que bem. E eu tinha essa dúvida. Mas daí eu fui lá, depois de alguns dias consegui achar uma pessoa, o seu Antônio, ele tinha perdido o sogro e a sogra, e ele topou dar a entrevista. E foi a primeira pessoa que eu entrevistei. E ele era muito próximo do sogro e da sogra, muito próximo mesmo. Então ele ainda estava assim, claramente abalado no começo da ligação. Assim, e daí ele passou 20 minutos contando para mim os últimos dias, né? Como foi no hospital, o que aconteceu e tal. Mas daí, depois que ele terminou de falar essa parte e tal, e eu ouvi bastante ele,
eu comecei a perguntar, eu queria saber mais sobre a dona Eunice e o seu Edgar, né, o sogro e a sogra. E daí eu comecei a perguntar, e daí ele começou a me contar coisas. Não, porque ele gostava muito de cozinhar, ela era muito faladeira, falava com todas as vizinhas falavam com ela, ela gostava muito de música, acordava bem cedinho, colocava vitrola e saía dançando pela casa. Então, o último carnaval, ela pulou com os filhos e netos no Clube Ipiranga. O seu Edgar, ele tinha um Fusca bege de 1942, que ele usava para buscar na escola os sete netos. Então, assim, conforme ele foi me contando, eu fui perguntando, mas me conta aí a mania, o que ele fazia, o que era interessante. Conforme ele foi me contando, eu percebi. Daí eu fiquei assim, bem suspeito de mim mesmo, mas eu percebi, falei, olha só, uma alegria, uma certa celebração nasceu dentro dele. Então ele passou de profunda tristeza, né? Não que ele deixou de ficar triste, com certeza ele continuou triste, mas durante aqueles momentos que ele estava organizando o quão importantes aquelas pessoas eram, quão únicas elas eram, ele também organizou dentro de si mesmo. Eu não sabia disso, mas eu sentia ali assim, que um pedaço da cura do seu Antônio tinha acontecido naquela história, ao relatar aquela história, ao contar aquelas histórias. E daí eu entendi que não, a gente com certeza tem que fazer inumeráveis, porque muitas pessoas precisam dessa mesma cura e vão precisar dessa mesma cura. E é isso que tem acontecido. A gente conversa com as pessoas, entrevista elas contam pra gente as histórias, a gente escreve, quando elas contam, quando elas veem lá a história escrita, elas leem, mandam isso para os familiares, de alguma maneira o processo do luto dela, né, esse caminhar, essa jornada, ela avança um pouquinho. Eu não tinha certeza disso, eu era bem assim desconfiado de falar esse assunto, porque parecia um pouco não muito lógico, mas uma especialista em luto, a Ana Quintana, ela entrou depois para Inumeráveis, uma pessoa incrível, assim, que fala da morte e de um jeito muito real e belo ao mesmo tempo, e poético e útil. Ela tem esse TED muito famoso que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver. E daí ela me falou, ela confirmou, ela falou assim, não, Edson, é isso mesmo. O que você sentiu é verdade. Seu Antônio, um pedaço da cura dele aconteceu ali. É lógico que não é uma cura total. É uma espiral, né? A gente vai achando que tá bem, daí a gente fica mal, aí a gente fica bem, fica mal, mas a gente nunca tá no mesmo lugar. A gente vai avançando. E eu sinto que as histórias, no meu caso, elas estão servindo para isso. Um, para curar, histórias que curam as pessoas que contam. E segundo, para ajudar, né, a sociedade como um todo a conectar com esses números, conectar com essas pessoas que morreram de uma forma mais humana. Tatiana, acho que teu microfone está desligado. Desculpa, eu desliguei porque fica passando, às vezes, carro, ônibus aqui, eu achei que estava interferindo. Só quero fazer um comentário que essa forma que o Edson encontrou, mesmo sem saber, né, de reconectar as pessoas com os entes queridos que eles estavam perdendo, né? Porque quando a gente perde, é um rompimento, é drástico, é hoje eu não vou ver mais, amanhã não vou ver mais a partir de agora, né? Então, é mais um elemento que desconecta, né? Então, e muitas pessoas se apegam àquelas últimas dores, aos últimos dias e falam muito daquilo. Achei linda essa forma de se reconectar por meio das histórias, das coisas boas, né? E me lembrou, Edson, a música do Chico César e do Braulio Bessa. Não sei se vocês já ouviram, até dou essa dica para o pessoal que está aqui acompanhando a live com a gente. O nome da canção é Inumeráveis também. É o mesmo nome do grupo de vocês, né? E eles O dizem... Braulio Bessa, na verdade, ele viu Inumeráveis. E daí, no fim do Inumeráveis, tem um vídeo dele falando disso, mas no fim do Inumeráveis tem uma poesia que eu escrevi, chama Não Há Quem Goste de Ser Número, Gente Merece Existir em Prosa. Ele leu, daí ele ficou inspirado para fazer a música, ele mesmo diz no vídeo. E daí ele foi criando as estrofes das histórias. Primeiro ele cantou e depois o Chico César fez uma outra versão ainda.
Sim, aumentou a letra, né? Musicou o texto dele. Maravilhoso. Eu peguei um trechinho aqui, além desse trecho que você falou, né? Eles dizem: se números frios não tocam a gente, espero que nomes possam tocar. Então, nomes e histórias, né? Porque na canção, assim como nas histórias que vocês reescrevem, né? Vocês estão dando vida para essas histórias, e eles estão dando essa vida com nomes e um pouquinho da história de cada um, né? E com a música, então, isso fica mais tocante, mais forte ainda. E eu tô super curiosa para ler as histórias de vocês, esses relatos que vocês estão colhendo e recriando das pessoas. Muito lindo. E fazendo uma conexão com a questão do museu, eu ainda não conheço, sinto muito, né? Acho que uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando acabar a pandemia é conhecer o museu. E eu lamento não ter conhecido, né? Na época que era possível ir, mesmo ele não é aberto totalmente, a gente precisa agendar, mas é fácil, é só agendar e visitar, né? E é aquela coisa que a gente fica deixando para amanhã. O meu filho foi com a escola, eu nunca fui, e eu sinto falta disso, porque o Holocausto em si é uma história que me abala muito, e eu sempre vejo filmes sobre esse tema, leio livros, tenho realmente uma empatia e uma compaixão também por toda essa história, né? E às vezes a gente não consegue valorizar o que está pertinho, né? Então, eu quero ir muito conhecer o museu assim que for possível, né? Que tudo melhorar, né? Porque às vezes a gente fala, amanhã eu vou mês que vem, ou quando der eu agendo, e aí de repente o mundo vira de cabeça para baixo e você não pode ir mais. E isso, para mim, agora nesse momento de pandemia, a gente começa a lembrar de coisas simples que a gente podia ter feito e não fez. Também tem isso, né? Então, conhecer o Museu do Holocausto é uma dessas coisas que eu sonho em fazer e que eu poderia ter feito, mas vou fazer. E, gente, eu poderia ir andando, é tão perto da minha casa, por isso que é mais difícil ainda para mim, porque realmente eu já devia ter ido. Bem aqui, nossa equipe vai te receber de braços abertos. Super convidado. Acho que assim que acabar, todo mundo, a gente tem que fazer uma super visita em algum momento que a gente possa de novo se reunir. Acho que vai ser bem especial. E que bom que enquanto isso, acho que isso é algo que a gente conversou bastante também. Que bom que enquanto isso a gente consegue ter essas iniciativas e falar sobre isso nesses espaços, que é muito importante com relação ao que o Edson falou, da gente estar nesses momentos de desconexão, que a gente possa se desconectar, né, se conectar novamente em alguns aspectos, nem que seja por aqui, por meio das telas. Sim. E aí eu queria aproveitar e até fazer uma pergunta para vocês, um pouco com relação ao que o Edson explicou, do projeto de vocês, do Inumeráveis, e também ao trabalho da Tatiana e da Nádia. A gente está falando aqui de humanizar esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Nós, no museu, trabalhamos todos os dias para humanizar a história da Shoah, que, na verdade, são milhares de histórias diferentes, cada uma com a sua individualidade. E aí, queria perguntar para vocês, o que vocês acham que acontece nessa troca, quando a gente conta uma história, quando a gente está fazendo essa questão da individualização, de dar um nome, de dar um rosto? O que acontece com a pessoa que conta e com aquela pessoa que está escutando a história? Quando a gente conversou um pouquinho sobre esse evento, até a Gabi, que não está aqui na live hoje com a gente, mas também a Gabriela, do projeto também, ela falou algo muito legal que eu achei sobre a questão do passivo emocional da sociedade, que vocês têm trabalhado isso também no momento de escutar as histórias das pessoas. Então, os três, na verdade, se quiserem falar um pouquinho sobre o que vocês acham sobre esse tema, como que vocês sentem quando vocês contam e de quem ouve, acho que também é um tema interessante para a gente ir fechando aqui.
Então, eu gostaria de até, acho que responde a pergunta anterior e essa, né? Nós somos feitos de histórias, né? E contar histórias é contar-se. E também contar histórias é preciso contar no seu tempo, né? Cada um com no seu processo, mas é importante ter esse espaço para contar. Toda vez que eu conto uma história, eu estou contando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, né? Partindo do princípio que eu conto aquilo que me encanta e aquilo que me perpassa, que encontra voz e eco dentro da minha alma, então eu estou contando um pouco de mim, né? E as histórias, eu acredito, e não só eu, né? São alguns teóricos que falam isso, as histórias são bálsamos medicinais, né? São doses de encantamento, cura para qualquer dano. Nelas estão incrustáveis instruções que nos orientam a respeito da complexidade da nossa própria vida e da vida. Então, veja que potência, né? A chama que aquece e acolhe a alma, né? E muito mais. Quando eu falo da minha identidade, da minha potencialidade, porque é isso que fica, né? É a identidade do outro. Quem ele era, que gostava, o que fazia. Então, é isso que realmente toca, né? Então, quando você conta uma história, você está se contando. E quando você ouve uma história, você aciona conteúdos internos que podem estar, inclusive, adormecidos. Porque tem gente que ouve uma história... Um dia eu contei essa história aqui, do coração e da garrafa, a menina falou assim... Que história horrível! Por que você está contando isso? Mas assim, foi uma catarse ali, entende? E eu falei, puxa... E depois ela veio e mostrou que naquela semana ela desenhou uma garrafa com coração, assim, com a artéria, tudo. Ela desenhou, ela falou, por que você conta essa história hoje? Né? Porque contar história é contar-se, né? Eu estou contando um pouco de mim, do período que eu coloquei meu coração na garrafa. Então é isso. Aí deu. Quando você conta, você está se contando, né? Você está falando um pouco de você. E quando você ouve, algo interno acontece. Mexe com você. É isso. Eu queria mandar um beijo para Andréa Souza, se estiver me ouvindo. Beijo. Gente, eu acabei. Eu ainda estou refletindo aqui sobre essas palavras. Nossa, forte, né? A gente fica impactado, assim, porque as histórias têm um efeito muito grande sobre as pessoas. Nós, quando contamos, não fazemos ideia do desdobramento dessa história, porque muitas vezes pode tocar em alguns pontos da vida daquela pessoa que não tem relação propriamente dita com aquela história, mas de alguma forma aquilo mexe em algum lugar que faz a pessoa se transportar para algo que ela viveu, algo da infância ou algo da adolescência, ou parar para pensar num futuro. É muito estranho o poder que a narrativa tem sobre as pessoas. Eu mesma, quando escuto histórias ou quando leio histórias, sempre fico muito pensativa e eu gosto de ler de novo o mesmo livro várias vezes. Quando eu gosto, eu tenho isso, assim, parece que cada vez que eu escuto uma história, eu extraio novos elementos dela, coisas que ficam mexendo ali na cabeça, que ficam guardadinhas ali e uma mesma palavra ganha um novo significado, né? Então, eu gosto muito dessas releituras e recontos e ouvir de novo, mas a primeira vez é sempre muito forte.
E as crianças, elas fazem reflexões maravilhosas quando você termina de contar uma história. Ou quando faz uma visita, né, no museu, eu imagino que elas ali estão recebendo muitas histórias também, e elas passam comentários. Até queria depois ver se a Gabriela pode contar um pouco para a gente desses comentários que as crianças fazem quando tem esse contato direto, porque muitas nunca ouviram falar disso, né? Dessa história do Holocausto e nem contado dessa forma. Então, quando eu tenho esse contato direto, seja com criança, adolescente ou adultos, né, as reações são diferentes na intensidade, mas elas são parecidas na forma que tocam. Parece que a história, não importa a idade que você tenha, ela toca a criança que existe em você. Ela vai para um lugar profundo e mesmo que você não queira, aquilo fica mexendo. Às vezes nem mexe na mesma hora. Às vezes depois de uma semana, já aconteceu comigo, de eu ter oportunidade de encontrar com uma pessoa, depois de um tempo que a pessoa ouviu aquela história, e ela comentar comigo, sabe que aquela história que você contou, eu fiquei pensando, e a pessoa ainda foi embora com a história. A história passou a fazer parte da vida dela. Então a gente tem que pensar muito nas histórias que a gente escolhe. Eu só escolho para contar também histórias que me tocam profundamente, que me dizem algo, que me trazem uma verdade, porque eu vou passar isso para outra pessoa. Então, a gente é responsável por essa palavra que a gente está levando para o outro. Então, tem que escolher muito bem e contar com muito respeito e muito carinho. Que lindo. Do meu ponto de vista, o que eu sinto meu ponto de vista é realmente muito assim estreito, assim, né? Contar a história das pessoas que já faleceram por meio de entrevistas com pessoas enlutadas. Então, realmente é um ponto de vista bem direcionado, assim, tem uma experiência bem definida. E o que eu sinto é aquilo que eu falei um pouco antes, que contar a história organiza dentro de você, né? Está ali todo bagunçado internamente, daí você tem uma outra pessoa que ela não conhece nada da história, então você tem que começar do começo, você tem que explicar, aí você fala uma coisa, ela não entende, daí ela vai e volta um pouco atrás e explica tudo para você, e essa reorganização acontece dentro dela. Então eu sinto que as pessoas, quando nos contam histórias, elas reorganizam aquela pessoa dentro dela, né? Então passa a ser diferente, né? Uma era a pessoa que estava ali e agora tem a pessoa que não vai estar mais. Ela passa a falar, ela era assim, ele era assim. Enfim, são todas essas minúcias que as pessoas nos entregam e que eu sinto que de alguma maneira nos curam. E para quem ouve, no nosso caso aqui, né, que as pessoas que vão escrever, o que a gente está procurando é procurar o que é imortal, assim, sabe? O que tira aquela pessoa de todas as outras. Você fala assim, nossa, sabe aquela live? Só tinha pessoas boas. Poxa, sim, não falou de nenhum de nós três e falou de todos nós, não quis dizer nada, né? Só assim, não, tinha uma pessoa, ela era muito empolgada, ela era demais, ela vivia as histórias, daí você, realmente, era a Nádia, vou falar, não, aqui tinha essa pessoa que ela, assim, ela é muito sentimental, que ela toca muito, com muita empatia, você precisa ver, assim, claramente emocionada quando estava falando. Então, você traz as pessoas, né, você conta histórias, a gente ouve as coisas por esse prisma, assim, do que fazia aquela pessoa ser emocionante, ser interessante, ser uma pessoa que a gente vai sofrer com a falta, né? E daí, para mim, assim, para cada entrevistando, assim, cada voluntário tem experiências diferentes, mas para mim, para uma grande parte das pessoas, é também muito curativo, num sentido muito assim difícil de falar, porque parece uma coisa assim não muito realista, mas depois de um tempo você fica bastante alegre. Sim, porque você está vivendo junto com aquelas pessoas experiências de vida muito incríveis. Assim, depois de um tempo eu tava com saudade da Dona Eunice, mas nunca nem conhecia ela, assim, mas porque aqueles relatos, aquela pessoa parecia tão interessante. Então, você ganha um pouco. E é interessante para o nosso lado, assim, para as pessoas que são voluntários.
Então, já vou aproveitar, se tem alguém aqui, ó, nessa live que quer ser voluntária, pode entrar lá em inumeráveis.com.br, tem um link para ser voluntária. E a última coisa que eu queria falar, que é uma coisa bem importante, eu queria só acrescentar que o lugar da história também é muito importante. Então, não é à toa que tem um museu do Holocausto. E eu acho que essa comunidade, né, foi uma das que mais soube registrar a sua história e fazer ela atravessar as gerações. Da mesma forma, Inumeráveis eu estou trabalhando já com um grupo grande de pessoas, urbanistas, arquitetos, outros artistas, e muitas outras pessoas, e a gente está propondo para o país, né, para o Brasil, um monumento, um memorial, para contar, que vai guardar todas as histórias de todas as pessoas que viveram, que morreram por causa da Covid. E eu sinto que, porque assim, no Brasil, a gente não gosta talvez tanto da nossa memória, assim, né? A gente não gosta muito de lembrar, né, da escravidão, e a gente não resolveu muito bem essa memória. A memória da ditadura também não gostamos de lembrar direito, assim, era muito complicado, né, aquela época, e deixa para lá, ninguém olha para ela, e daí a gente está condenado a viver situações semelhantes se a gente não organizar, se a gente não assumir a responsabilidade por guardar a nossa memória. Então isso é uma inspiração. O Museu do Holocausto, já visitei vários, inclusive em Israel, sim, é uma grande inspiração mesmo, assim, de como é que a gente guarda a nossa memória, a gente não deixa a nossa memória para as outras pessoas que lucram com o esquecimento guardarem, né? Sim, se tem alguém lucrando com o esquecimento, a gente que não vai deixar a nossa memória com essas pessoas, a gente tem que trazer para nós. Então, por isso, o Inumeráveis também está fazendo esse grande esforço. E se alguém que estiver ouvindo essa live também quiser de alguma maneira colaborar, só lá entrar em contato com a gente. Nossa, Edson, eu achei super importante isso que você falou. Eu até tinha anotado para falar e esqueci da importância de registrar coisas boas e ruins, e as ruins principalmente para que elas não aconteçam mais. E realmente a comunidade que sofreu o Holocausto, ela consegue registrar isso. E quando vem alguém e diz que o Holocausto não aconteceu, como a gente escuta algumas pessoas dizendo, a gente tem como provar que infelizmente aconteceu. Agora, a gente tem que aprender muito com vocês, né? Porque aqui no Brasil, quando alguém diz que a ditadura não aconteceu, muitas pessoas acreditam. Tem gente que diz que a escravidão não aconteceu. E muitas pessoas acreditam. Por que elas acreditam? Porque a gente deixou essa história embaixo do tapete. A gente não falou sobre isso, a gente não fez uma DR, a gente não discutiu essa relação, os impactos, né, tanto da escravidão, como o Edson citou, quanto da ditadura. E quando você não fala sobre, é como quando você não fala sobre o luto. Você deixa aquilo guardado dentro do coração, às vezes aquilo vira até um câncer, né? Quando você não fala, quando você não expõe a sua dor, quando você não registra isso, né? Seja oralmente ou de preferência por meio de histórias e de vídeos e livros, né? Quanto mais você mostra que aquilo aconteceu, menos chance que aquilo se repita, né? Então, no Brasil, a gente está quase prestes a viver novamente um período, né? Já estamos vivendo um período difícil, mas que pode ser pior. E ter esse monumento para fazer essa homenagem às vítimas é muito importante, porque a gente pode passar novamente por uma pandemia. A gente nem sabe quando essa vai acabar, né? Então a gente tem que registrar, porque poderia estar diferente, a gente poderia estar passando por esse momento de forma diferente. Só que por que o Brasil aceita isso? Por que a gente se acostuma com os números? Por que isso não dói mais? Por que isso? Ah, hoje foram 700, amanhã 1.000. Tivemos dias de 3.000, né? Então, assim, por que é que a gente aceita isso? Eu acho que uma das respostas é porque a gente não discute, a gente não fala sobre esses problemas, então a gente deixa as coisas se repetirem. Isso tudo que vocês falaram, acho que é assim fundamental e casa muito com a nossa missão no museu, que é de falar para que isso nunca volte a se repetir. E assim, essa frase, ela às vezes a gente fala muito ela e ela fica um pouco clichê, mas assim, essa
é a nossa missão essencial e a gente tem que falar das histórias, por mais difíceis que elas sejam, para que isso não volte a se repetir. A gente tem que ensinar, e isso também entra um pouco com o que a Tatiane perguntou, de qual é a reação, né, de uma pessoa que às vezes nunca teve contato. Por isso é tão importante humanizar essa história. Porque se eu falar de uma história grande que move países e eu ficar só num âmbito muito grande, muito fora daquilo que é a nossa realidade, nenhuma criança, nem um adulto, nem um especialista, ninguém vai se conectar com aquilo. Agora, quando eu estou falando de uma história, de uma menina, de um menino, de uma pessoa que perdeu alguém, que é algo que um sentimento que a gente conhece, a gente consegue de verdade se conectar com aquilo. Então, muito importante isso que vocês falaram. Acho que a gente só tem a acrescentar aqui uns com os outros e que essas parcerias só cresçam para a gente continuar juntos nessa missão de humanizar as histórias, os relatos. Vou reiterar, o trabalho dos Inumeráveis é uma coisa realmente fora do normal, assim, volto a parabenizar, vocês estão fazendo algo que é essencial e acho que a gente só tem a agradecer e a ajudar cada um como puder, né? Eu queria agora passar para o Enzo, para a gente ver duas perguntas, uma do Face e uma aqui das perguntas do Zoom. E aí, quem quiser pode responder rapidinho, a gente já está mais no finalzinho, mas aí, se uma pessoa ou duas pessoas quiserem responder, a gente responde para finalizar. Pode ser? Exatamente. Eu queria pegar o que a Gabriela acabou de falar e usar isso de gancho para já responder uma das perguntas que a gente teve lá no Facebook, que foi do Newton Cruz Paiva, que ele perguntou se 6 milhões de pessoas não é impactante como uma única história. Se a gente parar para pensar, o que são 6 milhões de pessoas? São 6 milhões de vidas. Muito difícil a gente dimensionar algo tão grande. Eu duvido que alguém, alguma vez na vida, já viu 6 milhões de pessoas reunidas no mesmo lugar. É muito difícil para a nossa cabeça processar números tão grandes. Então, qual que é a importância da gente trazer esses relatos particulares e diferenciados? Porque cada pessoa viveu esse período de trevas, esse período dificultoso que foi a Shoah, de uma maneira distinta. Assim como cada vítima da Covid-19 passou por um processo distinto, teve uma luta, uma dificuldade diferente. Então, é só por meio da gente humanizar e trazer esses relatos que a gente consegue criar essa empatia. Os números não trazem empatia. Eu tinha falado um pouco disso antes, eu acredito que uma das principais mensagens, né, de todo esse debate que a gente está tendo é que é muito importante a gente humanizar esses relatos, porque realmente é só assim que a gente cria essa conexão. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário em relação a isso. Eu só queria falar uma frase que, quando eu estava preparando a história de Pêssar, eu li uma frase que me impactou: a memória é a melhor guardiã de nossa liberdade, do rabino Lord Jonathan Sacks. Então, quando a gente deixa viva essa memória através de registros e de memoriais, né? Esses memoriais, essas memórias vão ser guardiãs da liberdade, dessa liberdade de você. Tá certo que a pandemia é uma questão, mas no outro, por exemplo, no caso de holocausto, de genocídio, né? Gente, isso é uma coisa que a gente fala, nossa, isso é um absurdo. Então, por que acontece se é um absurdo? Não é? Então, e manter essa memória viva, né? As histórias vivas, né? Esses memoriais ativos e vivos, vão ser guardiões, né? Dessa liberdade. Amei isso. Muito linda essa frase, também não conhecia. Tá no livro, aquele roteiro de Pêssar,
para as crianças. Muito legal. Queria pegar uma perguntinha aqui. Infelizmente não vai dar tempo da gente falar as perguntas, mas queria trazer uma pergunta que foi criada para o Edson, que é assim, saber qual tem sido a resposta do público ao projeto de vocês. Noto que o projeto de fato desperta algo diferente nas pessoas nesse momento, em que tanta gente está anestesiada pelo número da pandemia. Tipo, meio questionando se realmente está servindo de algo, as pessoas estão realmente se importando mesmo nesse momento está meio anestesiado por quantidade de números. A resposta é sim. Tem sim, uma quantidade, um grupo de pessoas muito grande que tem usado Memorial Inumeráveis para elaborar seu luto. Então, diretamente os familiares, né, milhares de familiares, mas também as várias outras pessoas. Porque assim, o que a gente está vivendo, a Gabriela falou um pouco ali antes, né, assim, sobre esse passivo emocional. A gente está acumulando um passivo emocional. Está todo mundo, sim, tá todo mundo credor, assim, né? Assim, a gente está se sentindo como se o mundo tivesse em dívida conosco, porque, sim, estão nos tirando coisas e a gente não pode fazer nada. Isso já é grande. Então, um dos jeitos que o Inumeráveis tem ajudado a sociedade, além desse que é o mais importante, com certeza, de elaboração do luto para milhares de pessoas, também é da própria sociedade poder dizer assim, não são números. Tá? Eu sinto que muitas pessoas que entram em contato comigo, muitas entrevistas que eu dou, muitas conversas, tem uma grande parte das pessoas que elas só queriam poder dizer isso, assim, muito forte. E daí elas veem esse jeito em apoiar o Inumeráveis, em seguir o Inumeráveis e visitar o Inumeráveis. E o terceiro jeito, que também é um jeito muito poderoso, que é amplificando a voz. Então, sim, o Inumeráveis, porque a gente tem um sistema bem rigoroso, bem excelente de checar a veracidade das histórias, o jeito de escrever, o jeito de entrevistar, o jeito de revisar até publicar, ele é uma fonte razoavelmente confiável, assim. Então o jornalismo usa muito Inumeráveis para ir atrás de histórias, atrás de personagens, né, como os jornalistas dizem, mas também para, de alguma maneira, humanizar a sua própria cobertura, né? Então, eu ouvi da Aline, do Globo News, ela falando, não, todo dia, antes da cobertura do corona, eu dou uma olhada, eu abro ali, dou uma olhada Inumeráveis, leio uma história e tal, e entro aqui, sim, para eu mesma não me deixar levar, entendeu? Pela frieza. Então, sim, a gente está aqui ainda de forma indefinida, por tempo indefinido, até que todas as histórias sejam contadas, e então isso ainda vai durar muitos anos. E esperando continuar fazendo desse jeito. Essa pergunta até foi da Flávia Mantovani, queria agradecer a Flávia pela pergunta. Pessoal, eu acho que a gente vai encerrar a nossa live por aqui, a gente já deu o nosso tempo. Se deixasse, eu ficaria aqui falando um tempão com vocês sobre esse tema. De verdade, assim, foi muito prazeroso. Acho que todo mundo que acompanhou a gente, tanto aqui no Zoom quanto no Face, aprendeu muito, conheceu, assim, muitas perspectivas novas de tratar esse assunto. E acho que é muito importante que a gente tenha realmente essas iniciativas e fale disso. E muito importante essa troca aqui que a gente teve. Para mim foi extremamente enriquecedor. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que participaram. E é isso. Desejar também uma boa noite para todo mundo, que a gente continue em contato com essas parcerias que são incríveis. E ressaltar que daqui a pouco, acho que logo amanhã, ou nesses dias, a gente já vai ter essa live disponível no nosso YouTube do museu. Então, quem quiser ver, rever depois, está mais que convidado, e que logo a gente esteja de portas abertas para receber todo mundo também. Muito obrigado, Gabriela. Um prazer estar contigo. Boa noite para vocês. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Enzo. Foi uma grande honra conhecer o Edson, conhecer mais sobre a Nádia. O trabalho de vocês é lindo, muito necessário e poderoso.
Então, parabéns pelo tanto trabalho da Nádia quanto o trabalho do Edson e da Gabriela, né, no Inumeráveis. E a gente precisa de vocês contando essas histórias. Parabéns e muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um abraço para todos. Eu também agradeço a cada um, a cada uma, e continuemos a contar histórias, né? Que é uma arte milenar, ancestral e da nossa humanidade. É o que nos une enquanto, né, humanidade. Essa expressão, né? E as múltiplas expressões artísticas da palavra, né? Da imagem, do som, que a gente continue, né? Porque eu vejo assim que a arte, ela tem nesse tempo me salvado e tantas pessoas, né? Que esse memorial seja uma expressão artística do respeito, né? Edson, olha que lindo o trabalho de vocês. Eu já passei para várias pessoas que perderam pessoas, inclusive alguns parentes meus, que coloquem aquela história. Até me coloquei à disposição, se precisar que eu ajude esses meus amigos e parentes, né? Que a gente... Mas, ó, parabéns, Tatiane, muito obrigada, né? Por também aprender tanto com você, te conhecer mais um pouquinho. Enzo, Gabriela, museu, a comunidade, né? Da israelita de Curitiba, que eu amo de paixão. Me sinto muito em casa, me sinto muito acolhida. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos por comparecerem, todos os nossos panelistas aqui. Muito feliz de que esse evento pode acontecer. Muito, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau.